Hoje vamos falar de um homem que, de Fortaleza, trouxe axé e ancestralidade para Manaus. Um filho escolhido por Xangô, moldado pelo fogo da justiça e pela força do sagrado. Desde meninos o destino o chamava. Entre rezas, cânticos e tambores, a fé já pulsava em seu peito. Aos 18 anos, o encontro com o candomblé transformou sua alma. O chamado de Xangô foi tão forte que o recolheu, o consagrou, o renasceu. E assim nasceu Pai Olegário de Xangô, um nome que carrega meio século de fé, tradição e devoção, 5 décadas de oferendas, de lágrimas e bênçãos, de caminhos abertos e histórias vivas. Hoje o tempo o saúda. O fogo de Xangô ainda arde em seu olhar, e sua voz ecoa como trovão. Sou filho do rei, e enquanto houver axé, Xangô há de reinar. É uma coisa engraçada. Quando eu nasci, a minha mãe carnal já era mãe de santo de Umbanda. Então eu nasci e me criei dentro da Umbanda, né? Aos 18 anos eu conheci o candomblé. Eu já era iniciado na Umbanda, tudo, já tinha meus cruzos, minhas obrigações todas dentro da Umbanda. Aí eu conheci o candomblé e me apaixonei, né? Eu morava em Fortaleza na época, aí foi uma mãe de santo, fui lá com ela jogar, Iraciana de Santana. Então Dona Iraci foi quem viu que eu era de Xangô. Então naquela época, filho do rei, então era uma coisa assim que eu com 19 anos, 18, 19 anos, quer dizer, aquilo me encheu os olhos. Mal sabia eu. Na realidade, eu viajei para Salvador para tentar um prazo para Xangô. Quando eu cheguei lá, a mãe de santo estava dando comida ao santo dela. E minha mãe era de Oxumaré. E na hora que acabou a obrigação toda, foram todos os filhos de santo deitar no pé dela para tomar benção e tal. E eu fui um dos últimos. Quando eu deitei, que eu levantei, Xangô bolou. Aí o que falaram? Não podia levantar porque eu tinha bolado na comida do Oxumaré. Quando eu acordei já dentro do roncó, já recolhido. Eu só saí do roncó para fazer os ebós, fazer as coisas todas, e eu fiquei 18 dias recolhido. Quando eu saí de lá, saí raspado. Quando eu acordei que eu estava dentro do roncó, eu tive uma crise de choro muito grande. Porque na realidade eu tinha ido para ganhar aquele prazo que eu não queria. Né? Eu achava a responsabilidade grande demais para mim, que não tinha nenhuma. Eu tinha 18, 19 anos. É aquela história, fazer 50 anos me dá uma sensação de dever cumprido, entendeu? Como eu disse no começo, eu não imaginava que eu chegasse aos 50 anos. Eu achava que era uma data muito longa, muito distante, mas estou chegando. Então, isso, para mim, a única coisa que eu lamento é que certas pessoas que passaram pela minha vida não estejam mais aqui, né? Mas não vão deixar de serem lembradas, de jeito e maneira.
Primeiro que eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu gosto de tudo muito bem esquematizado, muito bem detalhado. Então, fazer 50 anos, para mim, é como eu disse, é a sensação do dever cumprido. Eu consegui, entendeu? Eu cheguei aonde eu não pensava e talvez até ultrapasse. Só quem sabe é Xangô. Deus primeiramente e Xangô. Ainda assim. Eu já tenho meu sucessor, que é minha neta. Ela já tomou cargo de Ialaxé, ou seja, por morte minha, ela dá continuidade, né? Hoje eu me dou ao luxo, por exemplo, eu tenho uma casa também em Fortaleza, eu tenho uma roça também em Fortaleza. Eu senti necessidade de abrir uma roça lá pela quantidade de filiação que eu já tinha lá, né? Então eu dava obrigação neles, nas casas dos irmãos de santo, e aqui e acolá dava um probleminha, que nunca é como na nossa casa, né? Aí foi quando eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Vamos abrir uma casa pra gente. E eu tenho uma outra casa lá, tão grande quanto essa aqui. E a gente foi meio que crescendo, sem planejamento. Assim, eu sou briguento, né? Então, só esse nome, intolerância, para mim, já me dá intolerância. Então eu não recuo em nada. Não, é assim, a minha religião é assim, então eu vou fazer assim. Não me importo com a religião de ninguém, não me importo. Como, por exemplo, eu já tive, só para você ter uma ideia, eu já tratei de padres com limpezas espirituais. É bom essa coisa de padres. Como já tratei de evangélicos também. Porque independente de qualquer coisa, eu acredito que são seres humanos. Então, religião, como eu perguntei uma vez para um evangélico, pastor, me diga uma coisa, religião salva? Aí ele me respondeu, não, religião não salva. Eu disse, então o que é que salva? Aí ele disse, os nossos atos. Ah, tá, concordo. Então, independente de qualquer religião, o que salva são os nossos atos. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou receber bons frutos. Se eu sou uma pessoa má, lógico, meus frutos serão podres. Concorda comigo? Concorda. Então, deixei eu na minha religião e o senhor na sua. Consegue. Por quê? Porque assim, quando eu ensino, eu disse, olha gente, não inventem moda. É dessa forma, então é dessa forma. Não existe, não, acredito que os meus filhos irão seguir exatamente os meus ensinamentos, porque eu bato veementemente que, olha, é desse jeito e tem que ser desse jeito. Quando pode ser de outra forma, eu também, olha, isso é assim, mas também você pode fazer assim. Eu também dou o exemplo, entendeu? Uma coisa dessa. Candomblé, as religiões de matriz africana, de uma maneira geral, não é coisa do diabo. Já começa por aí. Por quê? Eu acredito que
tudo aquilo que faz o bem é válido, né? Segundo os antigos, o maior médium que já pisou na face da terra foi Jesus Cristo. E o que é que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz. Então, se ele deu exemplo, quem somos nós, né? Então, eu acredito nisso exatamente, fazer o bem, principalmente sem olhar quem. Desde que também a pessoa queira receber o bem. Porque tem gente que não quer, mas a gente tem que tentar. Então, a minha mensagem é: vamos para frente, que atrás ainda vem muita gente, né?